Então agora vamos falar sobre o que é alavancagem de CRI, como que surgiu, quais são as dúvidas, quais foram os problemas e quais são as soluções, os riscos e benefícios de uma alavancagem, o capítulo novo, que está lá no meu livro, O Guia Definitivo para Entender FII CRI. Tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês verem, né, disso que eu estou falando, para vocês terem, vamos dizer assim, segurança, né, de que é do que nós estamos falando, tá? Então eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor de ver, tá? E aí, né, o que que é, tá? Então, a alavancagem de FII CRI, tá? Então, ele, assim, lá na Lei 8668, que é a lei da criação dos fundos imobiliários, tá? Ela deixa bem claro, tá? No seu artigo 12, o inciso 1 e 2, tá? Então, tem ali umas páginas, ele fala assim, é vedado a instituição administradora no exercício específico das funções, utilizando-se dos recursos do FII, abrir crédito sobre qualquer modalidade, e 2, prestar fiança, aval aceite ou coobrigar-se de qualquer maneira, tá? E assim, existia uma dúvida, tá? Alguns fundos faziam, alguns fundos não faziam, algumas administradoras autorizavam, algumas administradoras não autorizavam. E aí eu vou contar os bastidores, porque isso aqui não dava para colocar no livro porque ficar muito específico, tá? Mas o Marcelo Fay, que é um analista CNPI, ele veio conversar comigo, tirar algumas dúvidas a respeito dessa alavancagem, e que quis entender, a gente conversou um pouco, assim, ficamos alguns dias, tá, conversando desse assunto, e aí eu falei para ele, por que você não faz logo um questionamento lá na CVM desse assunto, né? E a gente tem uma live aqui, tá? Depois ele falando os resultados, o que aconteceu, tá? Mas ele fez esse questionamento lá em fevereiro, se eu não me engano, de 2022, e aí em agosto veio a resposta da CVM, explicando que sim, pode fazer a alavancagem. Ela colocou algumas condições, tá? Que tem que ser constituição bancária registrada no Banco Central, tem que ser, essa operação compromissada tem que ser devidamente registrada em um mercado de balcão, tal. E aí, né? Então, o que que é essa alavancagem de um FII CRI, tá? Então, isso aqui é um exemplo do que está no livro, tá? Eu estou deixando aqui de bônus para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a alavancagem, deixa eu até me diminuir aqui. Aqui, tá? Então, a alavancagem, ela se constitui da seguinte maneira, tá? O FII CRI, ele tem algum CRI aqui, tá? Que ele vai, o termo, é um termo técnico que eu vou falar aqui, tá? Não se assustem. Ele vai fazer uma venda não definitiva, ou seja, ele tem uma venda e que ele tem uma coobrigação de comprar, tá? De qualquer maneira, é uma coobrigação, né? Ele tem ali um dever, não sei se a palavra é coobrigação, ele tem um dever depois de comprar em um determinado vencimento, tá? Que isso é acordado entre as duas partes. A instituição financeira, então, ela dá um dinheiro por essa venda, tá? Nesse período de tempo aqui, o FII CRI ele vai pegar esse dinheiro e vai comprar um outro CRI, né? E aí ele vai comprar o CRI 2, vamos dizer assim, né? Então o CRI 1 está lá com a instituição financeira e vai comprar o CRI 2. Qual que é o benefício disso aqui, tá? Então é o que eu estou dizendo aqui no livro, tá? Então o fluxo A, né? O FII CRI ele vende à instituição financeira um CRI que vamos dizer que seja CDI mais 2,5, tá? Esse CRI CDI mais 2,5 tinha um valor no patrimônio de 100 milhões. Aí no fluxo B, a instituição financeira vai pagar 95, ela não vai pagar o valor cheio, né? Porque ela vamos dizer assim, não vai correr esse risco, né? De ter que executar pelo valor cheio. Então, se ela vai comprar por 95, se ela executar, ela vai ganhar 5 milhões, tá? E aí, só que ela vai fazer uma operação a CDI mais 1, né? Então é como se ela estivesse emprestando dinheiro para o FII CRI a CDI mais 1. E aí a gente fala, né, que tem essa operação, ela tem um carrego positivo. O que é carrego positivo? Tá? Aqui está tudo explicado no livro, tá? Mas eu vou falar aqui para não ficar lendo, tá? Então o carrego é quando você tem uma operação e você estrutura ela de tal maneira que você está ganhando dinheiro com ela. É isso, tá? Então, ele tem um fluxo positivo, porque o fluxo do CRI, a amortização, juros, continua caindo para o fundo, tá? Não cai para a instituição financeira, continua caindo para o fundo. Então, ele continua recebendo juros e amortização sobre CDI mais 2,5 e tem um juros a pagar de CDI mais 1, ou seja, mais ou menos aí CDI mais 1,5, tá? Vai dar um CDI mais 1,49, tá? De carrego positivo. Aí, né,
Deixa eu voltar lá para terminar aqui, tá? Aí o que acontece? Depois desse tempo, tá? O fundo, tá? Ele de alguma maneira conseguiu algum dinheiro e ele paga este dinheiro já com juros de CDI mais um para a instituição financeira e recebe de volta o ativo 1, tá? Nesse momento, nesse meio tempo, ele comprou um CRIA CDI mais 2,5 também e vai ter um ganho com isso, tá? E aí, assim, quando que essa alavancagem, né, ela é útil, né? Então, assim, essa operação de alavancagem, tá? Eu até deixei aqui explicando, tá? Se ele fizer essa operação de alavancagem e comprar um outro kit CDI mais 2,5, ele vai, em vez de ter um ganho de CDI mais 5, né, ele vai ter um ganho de CDI mais 3,92, porque ele vai estar carregando CDI mais 3, 2,5 de um, CDI mais 1,5 de outro, tá? E aí vai dar quase 4, tá? O ganho que ele vai estar tendo, embora ele... Opa, o que aconteceu aqui? Perdão, aqui. Deixa eu voltar. E aí, né? Então ele vai estar um ganho, tá? Então, assim, vai ser maior do que ele só estiver carregando o crédito CDI mais 2,5. Então, assim, essa alavancagem, ela não serve, vamos dizer assim, tá? Para ganhar dinheiro, né? Para ter um dividendo maior, tá? Ele serve, aí para poder se preparar para uma emissão nova, tá? Isso aqui que está aqui, ó. Ele serve para se preparar para a emissão nova, tá? Então, você faz essa operação de alavancagem e não fica correndo o risco de demorar para fazer a captação ou você captar menos do que você esperava, né? Você se prepara para você carregar aqueles juros ali, tá? Então, vou dizer assim, é uma coisa positiva para o fundo, tá? Na maioria das vezes é uma coisa positiva. Ainda mais agora que tem essa validação da CVM, tá? E aí tem os riscos aqui, tá? Quais que são os riscos dessa operação, tá? Então, vamos dizer, tá? Que foi feita a operação no valor de 95 milhões e o FIDCRI ele não conseguiu captar. Não conseguiu captar e vai ter que se desfazer daquele CRI que ele comprou com desconto também, porque ele vai estar assim, na necessidade, na urgência de pegar aquele dinheiro. E aí ele vai ter que vender o CRI 2 por só 95% do valor que ele comprou. Ainda que acrescido de juros. Isso vai dar para ele, em vez de uma operação com rentabilidade CDI mais 3,89, CDI menos 0,94. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele pode perder dinheiro quando faz esse tipo de operação, caso ele não consiga renovar a compromissada, tá? E a gente vem aqui, então, no momento do aprofundamento. Então, tá vendo, gente? É um livro bem objetivo. Explico, nesse caso aqui, a historicidade, como é que funciona, e a gente vai para as perguntas, tá? E são sempre perguntas direcionadas para você, investidor, entender o que acontece, tá? Então eu vou dar aqui um zoom aqui, tá? Aqui. Quais condições foram feitas as compromissadas? Qual CRI foi vendido de forma não definitiva para essa operação? Qual CRI foi comprado com essa operação? Para você saber mais ou menos quanto que ele está ganhando, né? E aí, a gestão tem um limite do patrimônio líquido para fazer as compromissadas? Qual é esse limite? A gestão tem algum critério de quando fazer as compromissadas? A gestão tem algum critério de como fazer as compromissadas? E aí, aqui o comentário, nas perguntas 4, 5, 6, tem o objetivo de compreender até onde e com quais critérios a gestão irá fazer novas compromissadas, tá? Então, assim, é um livro bem prático, tá, gente? Aqui. O Imani está perguntando, dá para achar se um FII é alavancado pela DRE ou pelo RG? Então, isso também está aqui no livro, tá? Eu também estou falando que isso deveria estar de maneira explícita no relatório gerencial, tá? No demonstrativo de resultado do exercício, deveria, tá? Tem maneiras de mostrar e tem maneiras de não mostrar, tá? Mas no informe trimestral tá lá, tá? Tem que estar lá bem claro essa compromissada, tá? Tem gente que dá uma escondidinha, mas a gente consegue achar sempre, tá?